vou convencer vocês que é isso, que é por isso, porque se precisar convencer vocês ainda que salvação é só por graça e não pelo seu esforço, aí sinceramente, você está precisando de ajuda superior a isso, a essa pregação. Eu realmente acho que você que está aqui nessa noite no Opus, que faz parte dessa igreja, da vida dessa igreja, pelo quanto já ouviu pelas pregações, dezenas, centenas, todas as nossas pregações, que a pregação reformada é um dos pilares da pregação reformada, é justamente a graça. Então, longe de mim querer convencer-te, se você ainda não foi convencido, eu quero falar para te ajudar a falar sobre graça. Quero te ajudar a te dar alguma instrumentalidade na sua vida, no cristianismo que Deus lhe deu para viver, que você possa ser um pregador, uma pregadora, um apologeta acerca da graça de Deus na vida das pessoas. Dá para entender o que eu estou querendo dizer? Eu não quero pregar para você para te convencer sobre graça. Acho que não, acho que Deus já lhe deu a condição de entender que você ganhou isso de presente. Não é por méritos pessoais. Beleza? Ou alguém tem dúvida ainda mesmo sobre isso? Alguém está na dúvida sobre a salvação? Ou está em dúvida, acha que foi um ato seu? Acha que foi uma atitude sua? Temos isso, né? Alguém está com essa dificuldade? Daí eu peço para o Nelson dar esse estudo para você lá atrás, que é outro estudo também. Estou falando sério, estou brincando, mas estou falando sério. Se tiver alguém, é tranquilo. Mas se você já sabe que não, você é salvo pela graça de Deus, você foi redimido pela graça de Deus, aí está bem na hora então para começar a ser o propagador dessa graça. Está bem na hora, essa é a melhor hora que tem. E o texto, um dos textos mais conhecidos que nós temos, é o que está no site, é o de Efésios 2. Quem tiver a Bíblia já abra, por favor. Efésios capítulo 2. Então, se quiser falar sobre graça para alguém, abra Efésios 2. É aqui que você vai entender graça e falar sobre graça. Aqueles que já entenderam, beleza. Aqueles que ainda estão com alguma duvidazinha, mas ficaram com vergonha quando eu falei no começo, pega aí Efésios 2 e engole Efésios 2, mastica Efésios 2, engole Efésios 2, come essa parte da palavra, porque ela é significativa para ti. Eu vou falar algumas coisas rápidas aqui, mas você vai entender o que é o poder de Deus na vida na nossa vida. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, que éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Minha gente, esse comecinho de Efésios 2 está querendo dizer o seguinte: vamos imaginar que houvesse alguém entre nós, que ainda, apesar de tudo, das pregações dos mais nobres pregadores que nós temos aqui, porque vou te contar, pense numa igreja que tem pregador, e eu me excluo desses pregadores, mas eu estou falando dos pregadores que estão aqui nessa igreja há muitos anos, que o mundo inteiro quer ter. Pense em pregadores que os caras ligam atrás deles aqui no Brasil porque querem que eles vão para África, Europa, Estados Unidos e tudo mais. Então eles são bons, não são? Mas você ainda não entregou sua vida a Cristo. Então o problema não é o pregador. O problema é tu mesmo. Entende? Porque não vai ter pregador melhor do que esses. Eu estou achando, pelo menos, porque os que estão vindo são piores. Então eu acho que o negócio
dá vida a mortos. Então, tu pode ficar 10 anos aqui ouvindo os melhores. Vai que você tem ainda um privilégio de ouvir um John MacArthur, um Paul Washer, um John Piper. Mas, cara, você não se converte ainda assim. Então, de repente você não tem oportunidade de ouvir esses caras mais. É o que você ouviu mesmo até aqui. O que Deus quis te dar para você conhecê-lo e para vivificar-te, é o que Ele deu. Você não tem garantia de ter melhores para frente. E o que acontece? O que é Deus dar vida a mortos? A Bíblia diz que é por conta dos pecados. O nosso problema é essa palavra aí. Mas esses pecados que a palavra de Deus fala, eles são desde os tempos mais antigos, desde a primeira desobediência a Deus. A palavra de Deus nos conta em Gênesis de maneira clara, mas não tem como ser mais claro. Explicar até a entrada do pecado no mundo é um risco, porque está tão claro na Bíblia que você corre o risco de errar ou explicar. Na desobediência do primeiro casal, o pecado entrou no mundo de uma maneira que fez com que todos os descendentes de Adão transferissem o gene do pecado. Ninguém escapa. Então eu vou te falar, se você é pessoa, só por você ser humano, você já tem um acúmulo de pecado tão grande, mas tão grande, você está tão manchado já, que você tenta fazer o certo e não consegue. Pensa rapidamente, por que você tenta fazer o certo e não consegue? Porque tem um negócio dentro de nós, tem um negócio que precisa ser reprogramado dentro de nós. Nós somos como o Chuck. Sabe aquele pequenininho do Chuck? Nós temos um pouco de Chuck dentro de nós. Mas a gente não quer. Ou quer? Não quer. Mas tem um negócio dentro de nós que, se nós dessemos vazão, é uma ira animalesca. De vez em quando ela vem à tona, principalmente em um dos sexos, assim, mais do que no outro. Vem à tona. É porque está dentro de nós. Alguém disse com razão que se uma criancinha pudesse matar a mãe quando ela tem a vontade de mamar pela primeira vez e a mãe não dá, sabe quando ela nasce, a criança chora porque quer mamar. Se ela pudesse, ela matava a mãe ali, naquela hora. É a raiva contida que está dentro do homem. Bom, este pecado e o acúmulo destes pecados, e o que nós recebemos, como Davi disse, em pecado eu nasci, minha mãe me gerou na iniquidade. A consciência de que o homem por si só, como ser humano, ele navega na iniquidade, ele está na iniquidade, e ele não consegue sair da iniquidade, é um bom começo para entender o que é morte. O texto fala: Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. É nesse estado de morte e iniquidade, no estado de propagação apenas da raça humana, desde Adão, a Bíblia diz no versículo 2 que é um tipo de ciclo, um curso que nós andávamos dominados por um espírito, como está escrito aqui no versículo 2, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. E isso nos fez um negócio chamado filhos da ira. Porque nós somos os descendentes dos desobedientes, entendeu? Nós somos os descendentes daqueles que ofenderam a Deus de tal maneira que ou Deus age com graça para restaurar, ou é uma inimizade perfeita. Sabe como é que muitos tentam resolver esse problema? Dizendo: eu não tenho nada a ver com Adão. Eu não tenho nada a ver com ele. Ó, até se eu fosse ele lá atrás, eu não ia fazer isso. Então, veja, até eu sou melhor que Adão. Porque eu poderia, se eu estivesse no lugar de Adão, eu teria obedecido. Deus falou: não come daquela árvore.
Adão tinha livre-arbítrio para isso, para escolher ou não escolher. Mas todos os seus descendentes não têm mais. Não há mais o livre-arbítrio para escolher salvar-se, obedecer a Deus. Todos perderam. A nossa perda foi tão grande, que nós fomos resumidos a isso que somos: grãos de areia do mar, estrelas perdidas no céu estrelado. Nós não somos micro, nós somos uma palavra que não deve ter surgido ainda, porque nano é grande ainda para nós. Nós somos menos do que nano. Um dia vão chamar de ultra nano, talvez, mega nano, nano. Porque a dimensão que nós somos reduzidos, ela foi de uma proporção que na queda nós perdemos três coisas fundamentais, mas fundamentais, necessárias, e não conseguimos recuperar mais. Nós perdemos a condição de nos relacionar com Deus, como Adão tinha. Nós perdemos a condição de nos relacionar com as pessoas, como Adão tinha. E nós não conseguimos mais nos relacionar com a natureza, como Adão tinha. Essa perda é monumental. Essa perda nos tira, essa perda nos isola, essa perda nos tira os contatos. Sabe? Imagine todos os seus contatos do Face, de repente, nenhum mais. E o próprio Face bloqueia. Não pode fazer contato mais. Às vezes eles fazem isso, né? Eu não entendo por quê. Eles só tentam ganhar com a gente, às vezes, bloqueios. Você está bloqueado para fazer novos contatos. Bom, foi isso que aconteceu. Você foi bloqueado como ser humano, como pessoa. Bloqueado totalmente. Com Deus, não. Como ser humano, brigas, mortes, Caim, Abel, e não para. Com a natureza, briga, a gente destrói e ela não se vinga. Cara, ficou ruim de viver. Fala sério, tem vida pior, tem coisa pior do que alguém, um ser humano, não poder encontrar a Deus, o seu Deus. Não se dar bem com o seu próximo, porque não tem como se dar bem. O egoísmo é tão grande, a maldade é tão grande, não tem como se dar bem com ninguém mais. E não se dar bem com a natureza, porque, puxa vida, a gente passa nesses painéis aí da 23 de maio, está escrito: qualidade do ar, ruim. É assim. Aí, o nosso estado é de tamanha falta de esperança, que o Salmo 46, até vale a pena dar uma olhada. Dá uma olhada no Salmo 46. A gente vai voltar aqui para Efésios 2. Mas veja o Salmo 46. Olha as coisas do Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Eu às vezes acho que eu sou meio otimista até, mas esse nosso mundo é um mundo de tribulação. Esse nosso mundo é um mundo de insegurança. Esse nosso mundo é um mundo de tristeza, de angústia, de coisas que não se completam. Esse nosso mundo é um mundo que você está sempre à mercê. Você acha que vai melhorar? Não vai. Você acha que São Paulo vai melhorar? Não vai. Você acha que o Brasil vai melhorar? Não vai. E também não adianta ir para outros lugares, que não vai também. Viu? Não tem lugar bom mais. Só tem lugar que cada vez é pior. A terra treme, as instituições tremem, as instituições políticas tremem, as instituições sociais tremem. O tempo inteiro tem algo tentando colocar temor, o tempo inteiro, sobre a vida, sobre a sua vida. Mas só no 46 diz assim: portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne,
ainda que as águas tumultuem e espumejem na sua fúria, os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde de manhã. Nações se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vai as ordens da terra, ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Descobrir a graça é descobrir o refúgio em meio à exposição. Descobrir graça é descobrir paz em meio aos conflitos crescentes. Descobrir graça de Deus é descobrir antes éramos mortos, não tínhamos força para viver, nos vivificar, e de uma hora para outra passamos a ter isso. Voltemos lá para Efésios 2, versículos de 1 para frente. Saber que há um refúgio. Saber que há um lugar que é dado o status de filhos da ira por conta de uma ação externa em nós. 4. Mas sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso quer dizer que eu e você, nós não fomos só ressuscitados, não fomos só vivificados, nós somos elevados a uma condição. Sabe, a primeira condição já era impossível, da morte para a vida. A segunda é morar nos lugares celestiais, estar nos lugares celestiais, com Cristo nos lugares celestiais. Graça é olhar para um texto simples como esse daqui e conseguir compreender o que é suprema riqueza da glória, suprema riqueza da graça, suprema riqueza da bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Bom, mas alguém poderia perguntar, mas e as obras? Não tem um lugar, não tem um espaço, não tem... é tão simples assim, Deus me amou e me amou? É tão simples assim, Deus me salvou e pronto? É tão simples assim, eu estava morto e de repente Ele soprou vida e agora eu vivo? É isso? Não tem mais nada que eu possa fazer? Deus não requer alguma coisa de mim. Pelo texto bíblico mostra, mas isso não me dá margem
espécie de liberdade para não fazer mais nada. Você se converteu, entregou sua vida a Cristo, Ele o salvou, você era morto nos seus delitos e pecados, mas você agora é salvo. E sinceramente, você poderia morrer agora. Está tudo bem. Se você, vamos imaginar que você tenha 1 ano de salvação já. Se nesse 1 ano de salvação você não evangelizou ninguém, não leu a Bíblia nenhuma vez, não melhorou muito suas amizades com ninguém, mas Ele te salvou, como salvou o ladrão que estava do seu lado lá na cruz. Ele te salvou, você vai para o céu igual, com as obras que você fez. A única coisa que você levará lá será o que você fez. Possivelmente você perdeu a oportunidade ao longo de 1 ano inteiro de fazer o bem, de abençoar pessoas, de abençoar vidas e de glorificar o Senhor. Mas você já perdeu, não tem o que fazer, está perdido isso. Mas você vai para o céu igual. Se você não evangelizou ninguém, não orou por ninguém, não fez obra social com ninguém, não estudou a palavra de Deus com ninguém, mas se Ele te salvou, é assim que você vai para o céu. Eu estou tocando nesse assunto por uma volta distante para dizer que muitas vezes essa é a realidade da maioria dos crentes. Qual é o privilégio de estudar graça, de pensar em graça? É porque parece que o final do versículo, o 10, o final do conjunto aqui da perícope, o versículo 10, diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Quando Deus nos salvou para que praticássemos boas obras. Nós não praticamos as boas obras para sermos salvos, porque não há obra que a gente pratique que seja boa o suficiente para garantir. É como se elas não valessem nada. É como se uma pessoa que não tem ainda o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, tudo que ela fizer é nada. É como se fosse dinheiro velho que não compra nada. Mesmo que tenha honra, mesmo que tenha caráter, mesmo que tenha o que tiver, o melhor homem do mundo, sem Cristo ainda vai para o inferno. O mais sábio dos homens, o mais inteligente dos homens, sem Cristo ele ainda vai para o inferno. Porque ele não tem em si, ele não tem de maneira inerente nele condições de satisfazer o negócio chamado ira de Deus. Então, tudo que a melhor pessoa do mundo fizer, se não for em Cristo, se ela não estiver em Cristo, não chega. Por isso, boas obras não salvam. E todo aquele que aposta a sua vida espiritual nas boas obras, apostou errado, já perdeu, já está perdido. Então, tentar fazer coisas boas para ser salvo é uma aposta errada. Já que fomos salvos, já que de mortos passamos a ter fôlego de vida espiritual, não deveríamos viver como mortos. O ponto que eu estou trazendo para vocês é assim: um homem sem Cristo pode fazer o que quiser para ser salvo, não consegue ser. Deus, na Bíblia, oh Deus, volta tudo. Olha para a natureza, já não joga mais papel de bala na boca de lobo, casca de banana para os outros pisarem. Como você mudou? Ficou outra pessoa. Agora sim, vamos
que de ressuscitados agora nós passamos a ser os propagadores da graça que recebemos. Agora nós seremos uma voz que ninguém calará. Agora nós usaremos, em 2013, conta de Twitter gratuita, conta de Face gratuita, conta de Path gratuita, Foursquare gratuita. Cara, a gente está forte demais e vivos ainda, né? Mas não, a gente tocando curtinho. Quanto que coisa terrível somos nós. Eu me desanimo com a gente, acredite nisso. Mas que coisa. Somos feitura dele, criado em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou. É como se disséssemos: valeu, Deus. Obrigado por ter preparado. Mas deixa a gente aqui, vendo? Falar de graça é ver que não houve nenhuma exigência em nós para que pudéssemos ser salvos. Fomos salvos. Foi-nos dado fé para nos salvar. Que alguém poderia dizer: ah, não, peraí, eu criei, peraí, fui eu que me decidi, peraí, fui eu que tomei a decisão. Ah, se não fosse essa bondade que está dentro de mim, né? Não estaria aqui. Mas não, eu escolhi Deus. Eu escolheu? Escolheu, né? Até isso a Bíblia nos ajuda a perceber qual é o nosso lugar. Jesus disse: não fostes vós que me escolhestes, fui eu que escolhi a vós. E não é porque é bonzinho, não. Talvez até seja porque fomos tão ruins que Deus diz: olha, esse é só a minha misericórdia. Eu acho que é por aí mesmo. Acho que é por aí mesmo. Não há espaço para se orgulhar de ser crente. Por isso que crente não deve nunca se orgulhar de se achar melhor que ninguém. Nós chegamos ao céu, se estivesse no Rio Grande, vocês entenderam o que eu quero dizer, de arrasto. Nós chegamos no céu com a boca no pó, com a barriga no pó. Alguns se orgulham do que. Até eu acho que quem se orgulha de ser crente nem é bem crente. Talvez ainda não seja crente. Mas isso é uma questão pessoal. É que não cabe orgulho, é graça. É graça. Quando a gente entende melhor isso, quando a gente entende do que é que nós fomos salvos de continuar naquele estado de chagas total e de empodrecimento. Nós fomos tirados daquela situação e agora nos foi dado vida. E nos foi dado vida de graça para que nós propaguemos vida. De graça também. Mas aí não dá para entender. Nós temos toda essa condição, mas não fazemos isso. O conjunto da salvação é um dom de Deus, inclusive a fé. Deus nos deu fé. É o que está aqui em Efésios 2, né? Ele vos deu, está isso no 9, né? No 6. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, mas ela não vem de vós, é dom de Deus. Meus irmãos, aconteceu algo conosco. Aqueles a quem já entregaram a sua vida a Cristo, aqueles a quem já foram levados a entregar a sua vida a Cristo, aqueles aos quais o convite foi feito e Deus colocou o entendimento na mente para aceitar esse convite, e então já deram estes passos e já saíram do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Aqueles a quem isso já aconteceu, é irreversível. Esse é o outro ponto. Então não é que está cheio de cristão morrendo de medo de perder a salvação? Pois, numa palavra simples, salvação não se perde. Salvação não se perde. O que seria a perda da salvação? Seria a condição de você recriar o caminho percorrido. Porque
Quer dizer, seria a condição de você ser como é que é a diferença de upgrade e downgrade? Seria você fazer um downgrade de você mesmo. Porque o upgrade foi feito. Você saiu da morte para a vida. Da morte para a vida. O transporte já aconteceu. Do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E não foi eu e ninguém de nós que escolheu. Temos 5 caminhos e eu vou escolher esse aqui, que esse aqui é o que vai dar lá no céu. Não foi. Isso foi um transporte mesmo. É como a palavra grega diz. Ele nos transportou. E em meio a esse transporte, gerou a vida em nós, a regenerou a nós, e agora nos colocou sob um novo comando. Antes escravos, agora filhos. Para eu e você voltarmos ao estado antigo, eu e você teríamos que criar um tipo de downgrade, que seria recriar o caminho para a morte. Seria nos retransportar de novo à morte. Bom, eu digo em palavras simples, tu não consegue fazer isso. Não consegue se salvar. Não consegue mais. Desculpa, mas é melhor você aceitar que é salvo. Digo para você que se você se esforçar ao máximo, eu não vou ver mais a igreja. Eu não vou ler mais a Bíblia. Eu não vou acreditar mais em Deus. Você não consegue. Tente. Tente agora. Não acredito mais em Deus. Não vai conseguir. Vou voltar para o meu estado de morte. Não vai conseguir. Foi tão forte o que aconteceu. A graça é tão forte que eu e você não temos força para invalidá-la. Só tem um jeito de você permanecer no estado de morte. É se Deus não te salvar. Se Deus não te chamou, se Deus não te salvou, aí você não consegue sair de lá, vai permanecer lá. Pagará com a sua própria vida, dará conta da justiça de Deus com a sua própria vida, pagará o preço de ser um filho da ira. Só tem um jeito de você permanecer lá, é se Deus não lhe salvou. Se Deus não lhe salvou, mas você está com. Vamos imaginar que haja alguém entre nós aqui que tenha dúvidas sobre a sua salvação. Só tem uma coisa que você poderia fazer: pedir. Salve, Deus. Como Pedro. Não estava afundando? Salva-me, Senhor. É o máximo que alguém pode fazer. Agora, dizer às águas: endureçam e eu pisarei. Não adianta. Dizer: viverei pelo meu poder, pelos poderes de Monra. Não adianta. Ou essa salvação vem dele, ou já é. Tem novos, porque é para que ninguém se glorie. Então, ou eu e você somos os receptores da graça salvadora, ou a gente permanece lá. Se não é receptor da graça salvadora, não sente vontade de entregar a vida ao Senhor Jesus, não sente vontade de ser salvo, não tenha em mente que aquele estado é um estado de prestação de contas, aquele estado é um estado de pagamento de dívida, que há um escrito de dívida contra os descendentes de Adão. Não tenha em mente isso, não há nada que isso possa fazer. Permanecerá lá. Mas tem? Não, peraí, não quero continuar no estado de morte. Se a Bíblia diz que nós estamos, que há pessoas que estão mortas dos seus delitos e pecados, mas Deus pode dar vida a essas pessoas, eu também quero ter, ou é o máximo que alguém pode fazer. Senhor, me dá essa vida. Me ajuda. Abre meus ouvidos, Senhor. Eu nem sei como isso se processa claramente, mas eu tenho visto pessoas falando: Senhor, salve-me. É um processo
Porque assim, até quando você diz, Senhor, salva-me, já foi o Espírito que agiu no seu coração para que você pudesse fazer isso. Então eu tenho o meu entendimento que quando alguém diz, Senhor, me salva, é porque o Espírito já tinha agido antes e o fez pedir isso. Então note que até nessa hora não é pelo esforço nosso. Até nessa hora não é pela, finalmente tomei uma decisão certa na minha vida e pedi a minha salvação. Até nessa hora foi a graça. Ok, aí mas pediu, eu pedi, e eu sou salvo, e bem salvo. Rapaz, não tem mais como voltar para a morte, nem que queira. Acho que essa é uma das coisas mais magníficas que nós temos, que nos foi dado. Por isso nós não precisamos trocar Cristo por lei. Por isso nós podemos ter a certeza que aquele que foi salvo está salvo para sempre. Salvação pela graça é para sempre. Salvação pela graça não é temporária. Pastor, toda fé é salvífica? Parece que não. Alguns defendem com muita propriedade que a fé que é temporária. É por um tempo, é aquele entendimento, aquela crença sobre algumas coisas que mexem no seu coração e em determinado momento deixa, abandona. Mas salvação não é temporária. Uma vez salvo, sempre salvo. Eu quero trazer um pouquinho dessa ideia para vocês. Por quê? Porque nos dias atuais, meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo muito diferente do tempo da Idade Média. Eu vou abordar um pouquinho agora um dos capítulos do livro do pastor Leandro. Salvos pela graça, redenção pela graça. Até trouxe um livro aqui que, se vocês não conhecem, esse livro é sobre o que os teólogos chamam de soteriologia, ou a doutrina cristã da salvação. E Anthony Huckman, nascido em 1913, falecido em 1988, escreveu Salvos pela Graça. Se você gosta de ler, esse é um bom livro para ler. A editora Cultura Cristã editou esse livro. E os temas são bem legais. Por exemplo, a ordem da salvação. Nós vamos ler daqui a pouco Romanos 8, mas há sempre algumas discussões sobre a ordem da salvação. O que veio primeiro, se foi a regeneração, depois vem a santificação, depois vem arrependimento, fé, justificação. Enfim, tem uma ordem aí, chamada do Salud, que não acrescenta em nada e não muda nada do que nós estamos falando, mas tem uma linha que fala sobre isso. E este livro aborda isso, o papel do Espírito Santo, quando o Espírito Santo age em nós na salvação, a união com Cristo, chamada também de união mística, que é mais ou menos assim, em palavras simples. Desde que você aceita a Cristo, ele passa a ser realmente parte de você, está dentro de você. Cristo se multiplicou em dezenas, milhares. O mesmo Cristo está em cada um de nós. Os seus ensinos, a sua paixão e morte, tudo isso nós vivemos com Ele. A ressurreição, nós vivemos isso com Ele. E a sua ascensão, Ele já está lá em glória. E nós também já estamos em glória, sentados nos lugares celestiais. Só que ainda não chegou a nossa hora, estamos entre o já e o ainda não. Nós já estamos em Cristo, mas ainda não estamos com Ele definitivamente reinando, como diz a Escritura. Isso é uma união mística. O mesmo Cristo está em cada um de nós, nos fazendo, ou nos aperfeiçoando, nos fazendo parecidos com Ele. Isso é uma outra boa obra que nós podemos fazer. A boa obra de nos esforçarmos, depois de salvos, para nos parecermos mais
Por isso Paulo diz, aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava para viver, trabalhe. Percebe? Tudo isso nós vamos nos parecendo com Cristo. Aquele que vivia ansioso, preocupado, temeroso, descanse. Eu cuido dos pássaros, cuido do lírio do campo, cuido também de ti. Na ideia aqui da união mística, nós estamos realmente, dia após dia, ficando melhores ou aperfeiçoados. Por quê? Nós precisamos ser aperfeiçoados. Faz parte do projeto de Deus aperfeiçoar os seus. Porque Ele tem boas obras preparadas para nós. Então, eu vou dar a resposta à minha pergunta lá no início. Por que nós nos convertemos, mas não conseguimos fazer as boas obras? É porque nós não sabemos quais são as boas obras que nós deveríamos fazer? Não. Nós sabemos as boas obras que nós deveríamos fazer, não é? Nós sabemos que não deveríamos nos irar. Nós sabemos que não deveríamos invejar. Nós sabemos que não deveríamos julgar. Nós sabemos que não deveríamos menosprezar. Nós sabemos que não deveríamos ser arrogantes. Nós sabemos de todas essas coisas. Tem uma palavra na teologia que nem sempre é fácil de entender, mas ajuda-nos, principalmente nessa hora. É a palavra santificação. Um dia, lá no começo da minha caminhada, eu achava que eu conseguiria, pelos meus esforços, santificar. Até o dia que descobri que a maior parte dos verbos para a palavra santificação, ela é num tipo verbal passivo para mim. A minha santificação, ela não depende de mim. É como se fosse assim, nós oramos no Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Não é assim que a gente ora? Até a santificação, o máximo que a gente pode fazer por ela é dizer: Senhor, santifica a minha vida. Senhor, torna a minha vida mais santa. O máximo que nós podemos fazer de santificação é clamar por ela e pedir que Deus nos faça melhores. Que nós, pelos nossos esforços, não conseguimos nos fazer melhores, mas é tão necessário. Eu li alguns dias atrás uma coisa que foi muito clara para mim. A maior parte de nós não consegue praticar as boas obras. A maior parte de nós não praticará as boas obras. E o que ele trava é a santificação. É a santificação que vai nos aperfeiçoando. Sem uma busca por essa santificação, sem uma busca por essa condição, possivelmente, se não buscarmos a santificação, se não buscarmos realmente nos parecer com Cristo, se não buscarmos, provavelmente não faremos também as boas obras. E então nós saberemos que era para ser assim, mas permaneceremos sem fazer. O que será que vai acontecer com a minha e com a sua vida nos próximos anos? O que será que vai acontecer conosco em relação a boas obras? Que obras será que faremos? Você quer fazer nos próximos 5 anos as mesmas obras que você fez nos últimos 5 anos passados? Será que nós faremos as boas obras de Efésios 2:10? Ou será que ainda continuaremos a procurar o nosso conforto, nossa satisfação, nosso prazer, nossa alegria, nossa felicidade? Como será? Vai depender de uma palavrinha: santificação. O tanto quanto nós conseguirmos de alguma maneira ser santificados por Deus, provavelmente
provavelmente será o tanto quanto nós faremos as boas obras. Não mais para a salvação, nós somos salvos, mas para a glória dele. Por isso que se eu fizesse a pergunta, como alguém é salvo? Não é por esforço, não é por obediência, não é por nada que há em nós que mova o coração de Deus para sermos salvos. Nós fomos salvos realmente de presente, a salvação é algo que Deus deu. Lutero sofreu demais com isso, porque Lutero achava que salvação era pelos esforços dele. Enquanto era monge agostiniano, o tempo inteiro achando que era pelos esforços dele, até ler o texto da palavra de Deus, Romanos 1,17, que é quando ele entendeu que o justo vive por fé. Aí pega, o justo vive por fé, ou seja, a vida por fé. Tá bom, mas eu não tenho capacidade de gerar a minha própria fé. Aí olha para Efésios 2:8. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Mas ela não vem de vós, ela é de Deus. Foi aí que Lutero descansou. Não tinha nada que ele pudesse fazer para ser salvo. Mas Deus tinha tudo que ele precisava para ser salvo. Quando Lutero entende isso claramente, ele compreende o que é tornar-se justo sem esforço. Ele compreende o que é alguém de mãos vazias diante do Senhor e ser enchido, suas mãos serem enchidas. Eu acho que esse é o ponto. Nós fomos criados para as boas obras e acho que cabe um tempo de reflexão sobre o que nós temos feito, que obras temos feito. Quando a gente olha para a salvação, ainda dá para, por fim, entender. Eu quero concluir isso e abro para dúvidas, perguntas, o que vocês poderiam e quisessem falar sobre redenção por graça. Eu vou ler alguns textos com vocês para entender o que é o verdadeiro significado da salvação. Se você abrir o texto em 1 Coríntios 2,14, 1 Coríntios 2,14, vai entender uma coisa, que salvação é receber verdadeiramente vida. E só quem já recebeu essa vida consegue discernir o que aconteceu consigo. 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Agora eu vou inverter o versículo e vou dizer: ora, o homem espiritual aceita as coisas do Espírito de Deus, porque não lhes são loucura, pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Se tem no texto a ênfase negativa, e a ênfase negativa ela é diametralmente oposta à ênfase positiva. Qual a diferença de homem natural para homem espiritual? O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque são loucuras, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Agora eu vou inverter o mesmo versículo 14. Ora, o homem espiritual aceita as coisas do Espírito de Deus, porque não lhes são loucuras, só estou mudando o não, e pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Só um homem com o Espírito de Deus para entender as coisas de Deus. O versículo 15 nos ajuda. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Significado de salvação é receber vida verdadeira. Essa vida verdadeira a gente passa a ter na conversão. É quando a gente se converte que a gente deixa de ser homem natural e passa a ser homem espiritual. Deixa de ser homem natural, que tudo é loucura, as coisas de Deus são loucura, para ser homem espiritual, que as coisas fazem sentido.
significado de salvação, receber vida verdadeira. João 10, 10 também está escrito. Em João 10, 10, eu vim para que tenham vida e vida, muita vida. Uma outra coisa que nos ajuda a entender salvação é um tipo de recebimento de perdão. Aquele homem que estava em chagas, deitado morto, não merecia perdão, porque é herdeiro de uma continuidade genética mortal. O vírus está nele. Não poderia de maneira alguma receber por si só algum tipo de salvação. E veja por quê. Algumas palavras, algumas coisas aqui. Veja Mateus 12, 36. Mateus 12, 36. Pense num homem que não adora a Deus, que as suas palavras não são palavras de adoração. Pensa quanta coisa ele terá de dar conta no dia do juízo. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Ainda mais, Colossenses 2, 14 e 15. Olha o que aconteceu a esse homem que antes proferia todas as palavras frívolas, considerava Deus nada, não considerava Deus um Salvador. Assim que fomos alcançados pela sua graça, aí está escrito em Colossenses 2, 14 e 15: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, engravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Se olharmos ainda para um outro texto, deixa eu baixar aqui, onde está aqui, que é Colossenses, que é Apocalipse 20, 1 e 12, 11 e 12. Apocalipse 20, 11 e 12. Mais uma noção de recebimento de perdão. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Meus irmãos, mas se a gente não quiser ver que tinha uma alta dívida, graça é receber perdão sobre esta dívida. Agora veja uma outra ideia de poupados que fomos, que é um recebimento de livramento. No Antigo Testamento, Malaquias 3, 17 e 18. Dentro das promessas de Deus, Malaquias 3, 17. Eles serão para mim particular tesouro, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei, como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Ainda mais, Romanos 2, 5. Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. É inegável o acúmulo da ira de Deus contra quem não confessa o Senhor Jesus é cumulativo e vai chegando a níveis realmente insuportáveis. Aí vem Apocalipse 6, 12 em diante, 12 a 17. Vou ler um pedacinho aqui apenas. Vi quando o cordeiro o sexto selo, e sobreveio um grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus fios verdes. E os
céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. Quem é que pode suster-se? Mas Malaquias 3,17 diz: mas os meus eu poupá-los-ei. Graça é entender esse livramento nessa dimensão. E agora, para finalizar, aquele texto de Romanos 8:33 para frente. Romanos 8:33 para frente. Quem enfrentará a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso aqui é um resumo da graça de Deus que nem que quiséssemos conseguiríamos invalidar. Haveria muita coisa ainda para falar, meus irmãos. Mas acho que nada acrescentaria ao sentido de que nós fomos salvos pela graça de Deus, não por absolutamente nada do que fizemos, e que o nosso status foi mudado de forma radical, e que agora, depois que fomos salvos exatamente para, em santificação, nos parecendo com Jesus dia após dia, um pouquinho mais, espalharmos essa boa fragrância ao mundo. Se não conseguimos espalhar a boa fragrância da graça ao mundo, cabe uma reflexão. Se não conseguimos, se não temos gratidão no coração em nível que nos move a sair do nosso conforto para a glória do Senhor Jesus Cristo, cabe reflexão. Se após nossa conversão ainda não conseguimos ver em nós as boas obras, as quais o Senhor preparou de antemão para que andássemos nelas, então cada minuto, cada hora, cada dia vividos dentro da conversão são contra nós. E se torna a nossa vergonha, a minha vergonha e a tua vergonha. Se eu e você somos uma planta feita para frutificar e não frutifica, cada estação, cada primavera é a minha vergonha, é a tua vergonha. Se eu e você fomos criados e fomos feitos de maneira a sermos luz e sal, mas infelizmente o tempo passou, as preocupações, as dúvidas ocuparam a nossa mente durante esse tempo. Cada minuto, cada hora, cada dia pesa contra nós. Esse é o ponto. Como é que nós vamos refletir com sobriedade acerca de sermos os anunciadores, de sermos os propagadores, de sermos os faróis, se nos acostumamos a sermos inúteis? Como vamos entender ao longo do entendimento bíblico que a nós
É necessário sermos úteis. Se acharmos, porventura, que não precisa, que essas boas obras são outras coisas, se essas boas obras não implicam na nossa vida, nosso testemunho, nossa fé, como sairemos dessa armadilha? Como? Quem poderá nos ajudar? Aí eu concluo dizendo que, pela palavra de Deus, nada pode nos separar do seu amor. Pela palavra, do que nós lemos aqui em Romanos 8, 33 para frente, nada pode tirar a nossa salvação. Nós vamos continuar salvos, mas talvez percamos o privilégio de vivermos a nossa vida pós-salvação como alguém parecido com Jesus. É isso. Talvez haja um risco de eu e você, nós, não nos parecermos com Jesus, não avançarmos em aperfeiçoamento. Nosso caráter continua estagnado, duvidoso. Nossa busca pela glória de Deus continua a mesma do que éramos antes? Pode ser. Mas, sinceramente, eu não queria isso para a minha vida. Eu espero que você não queira também. E eu concluo, e agora concluo mesmo, dizendo uma coisa que falei no JMC nesse final de semana, né? Uma aula nesta semana. Eu sou um pastor reformado e eu estou dentro de uma denominação reformada. E amo muito minha denominação. E se um dia eu sair dela, me interne, porque eu enlouqueci. Estou precisando de remédio forte, porque eu não estou bem. Pode acreditar. Se um dia eu sair de uma denominação como essa, com o que eu tenho visto dela, com o que eu tenho visto de ensinos dela, e não é nem só em tempo de Brasil, é em tempo forte de século XVIII, XIX nos Estados Unidos, muito forte na Europa no século XVII, de 15, 16 e 17, de onde foram formadas as nossas confissões. Esse é o Catecismo Maior de Westminster comentado, uma das melhores obras que existem no mundo. Aí nós ainda temos a Confissão de Fé de Westminster, Catecismo Menor de Westminster, meio que joias, meio que pérolas escondidas, guardadas, tesouros não conhecidos ainda, é verdade. Mas ainda assim, por tudo que eu tenho visto dentro dessa denominação, uma coisa me causa intriga. É como nós termos tudo o que temos com uma formulação sistemática, com uma base espiritual, é como nós termos isso tão feitinho, mastigado, claro, aberto, tão pronto, nós não usarmos todo o potencial que temos e nesses dias atuais até sermos confundidos com esses malucos, doidos, pirados. Os caras comeram bolinho de cinnamon e se chamam Evangelho, e nós sermos confundidos, colocados nessa vala comum. Como nós deixamos isso acontecer conosco? Como? E continuamos a ir para as igrejas no domingo, assistir um culto, gostar, não gostar. Opa, hoje gostei, hoje foi demais, mas no outro dia, não gostei, não falou para mim. Como nós nos deixamos apequenar de um jeito a sermos confundidos com a grande massa evangélica dessa nação? Como? Com tudo que recebemos, com o que temos,
talvez simplesmente só Deus diz: obrigado, fiquem vocês do jeito que vocês querem. Eu deixo vocês fazerem o que vocês querem. Ir para a igreja, reunir o grupo, conversar. Eu deixo vocês ser assim. Contratem os pastores. Eles vão fazer as coisas por vocês. Talvez seja isso. Puxa, se eu tiver certo, eu estou morrendo de vergonha também. Tu já pensou na possibilidade real de Deus não querer usar você para nada? E você acha que é porque você está muito ocupado, muito atarefado? Ah, mas eu estou numa época da minha vida que não tenho tempo para isso. Não. E se não for? Se só Deus não quiser você na obra dele? Se só for isso. Aí não precisa das desculpas mais. Não precisa, Senhor, mas eu vou melhorar. Não vai. Não vamos. Não vamos nos tornar mais parecidos com Jesus. Não vamos nos tornar mais agradecidos pela salvação. Não vamos nos tornar amorosos pela boa obra que o Senhor nos preparou. Não vamos estudar como é que se faz plano de salvação com as pessoas, afinal não estudamos até hoje. Não vamos estudar também. Lá no final, quando estivermos com os cabelinhos brancos, cada segundo, cada minuto, cada hora será a nossa vergonha por sermos sal que não salga, luz apagada. Fala sério, tu quer isso para a tua vida? Quer isso para a tua vida? A graça nos faz pensar. Ele se movimentou em graça na nossa direção, mas alguma coisa tinha que acontecer com essa igreja que eu amo tanto, chamada Igreja Presbiteriana do Brasil. Tinha que acontecer. Tinha que acontecer. Talvez a partir dos pastores, talvez a partir dos líderes, talvez a partir de presbíteros, diáconos, talvez, homens e mulheres nas suas sociedades internas, talvez, que abram suas Bíblias em casa, que estudem a Bíblia com as famílias, talvez, com aqueles que por algum motivo entenderam já o que é a graça de Deus. E aí, talvez Deus no direito diga: obrigado, não precisa fazer nada por mim não, eu vou levantar umas pedras ali, vou levantar uns doidos ali, vou levantar gente que não tem inteligência necessária, vou levantar outros, fiquem livres. Tu quer ser desprezado? Já pensou? Bom, se eu estiver errado, beleza. Se eu estiver errado, beleza. Tem chance para nós ainda daí. Se eu estiver certo, talvez ele simplesmente não queira mais. Porque parece que até hoje não quis. Você acha que eu vou me orgulhar de 1 milhão de membros num país de 200 milhões? Eu acho que eu vou me orgulhar de uma igreja de 400 numa cidade de 20 milhões? Você acha que eu vou me orgulhar de uma igreja de 1.000? De 2.000? Cada número parece ser, para nós saber, eles depõem contra nós. Ficou muito duro, né? Mas ou a gente entende essa coisa com lucidez, ou a gente fica assim, navegando nas ondas do escuro. Sabe? Ou a gente fica assim: que alegria, que paz, que bênção. E quem fica assim, irmãos, a vida é mais que isso. A graça de Deus, ela mexe com a gente. Ela nos leva a reflexões que nem sempre a gente tem. Nós éramos aqueles desgraçados lá. Nós éramos aquela porcaria lá. Nós éramos aqueles lá. Lá nós éramos. Herdeiros daquilo, lá nós estávamos. Agora fomos chamados para um novo status. E agora espera-se que nós, nesse novo status, então, de filhos, vivamos a filiação que temos em Jesus Cristo e vivamos com fervor, com alegria, com gratidão, com palavras, falar em depois com salmos, hinos e cânticos espirituais, admoestar-nos uns aos outros,
Não pagueis o mal com o mal, antes pagueis o mal com o bem. Meu Deus, meu Deus. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, indo fazer discípulos de todas as nações, batizando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Ordenado? Foi ordem. Para nós foi ordem. Porque se fosse, a gente estaria cheio de discípulos sempre. É que não foi. É que não foi. Isso aí é mais ou menos brincando só, mais ou menos como se quisesse, depois de ter matado Galileu Galilei, querer recompensá-lo. Desculpa, seu Galileu Galilei, vou colocar na sua cabeça de novo. Você sabe que Galileu Galilei, quando disse que a Terra era redonda, a igreja o matou, né? Conhece essa história? Não? Conhece, né? Ele disse, a Terra é redonda. O pessoal falou, é redonda, é chato, é quadrada. Não, é redonda, a Terra é redonda. Não, não faça isso. Você está indo contra as coisas de Deus. Ele, não, gente, é redonda, vão matar você. Não me matem. Daqui a 100 anos vocês vão descobrir que era redonda mesmo. Mataram meu Deus. Aí o único jeito é, como é que se repõe isso agora? Como é que coloca de volta a cabeça do Galileu, seu Galileu? Tá bom. Assim eu tenho a impressão que muitos crentes vão sofrer isso, de verdade, porque o tempo vai passar, depois não dá mais para voltar atrás. Eu sempre tenho a impressão que eu estou perdendo tempo. E eu não queria perder tempo por tudo que ele nos fez. Se talvez você tenha a sensação de também ter perdido já algum tempinho aí na sua vida, eu queria muito animar o seu coração a pensar em Efésios 2, sabe? Pensa em Efésios 2, por favor, vivos, por favor, pensa que eu e você não somos mais os mortos, somos os vivos, e que agora, por sermos vivos, por graça, salvos por graça, agora, a graça é o que nós temos de melhor para ser propagado, agora, a graça é o motivo da nossa alegria, agora a gente pode fazer com outros o que deu certo conosco, e que é completamente impossível compreender. Nós recebemos tudo que recebemos e permanecemos inertes. Então, meu pensamento é esse. Já perdemos tempo demais. A graça nos chama à ação. Graça é o movimento de Deus em nossa direção. E deve ser o nosso movimento em direção ao mundo. Deus se movimentou em graça em nossa direção, para que nós nos movimentemos ao mundo. Então, se Deus se movimentou em graça em nossa direção, a nossa função não é só reagir a Deus, o Deus da graça. Se Deus se movimentou em graça em nossa direção, nos levantou e disse, agora está aqui, esse é o caminho. Leva esse meu evangelho, leva essa minha palavra, leva essa salvação, leva. Para isso eu vou te dar emprego, para isso eu vou te dar lugar de faculdade, para isso eu vou te dar amigos, para isso eu vou te dar Twitter, para isso eu vou te dar Facebook, para isso eu vou te dar. Teve tempo que o pessoal fazia isso em carta dentro de garrafa e colocava no oceano. Tempos difíceis para fazer evangelismo, não? Hoje não. Então, sinceramente, eu não acredito que seja tempo de crente ficar em frente a Facebook 5, 6 horas, curtindo e descurtindo nada. Vamos fazer o trabalho. Tem coisa que às vezes me dá raiva. Vocês me perdoam pela minha sinceridade, mas tem coisas que embrutecem o nosso entendimento. Uma delas é o potencial que nós temos para fazer as coisas boas hoje e não fazemos. Estou aberto às dúvidas, às perguntas e às pedras também.